Pronto, gente. Boa tarde, então, para quem eu não dei. Tá? Sejam todos Boa bem-vindos. tarde. Nós hoje vamos falar sobre estruturas de seleção e vamos pegar o nosso exercício que eu tinha passado lá no Classroom para a gente começar a resolver, tá certo? Então, estruturas de seleção eu falei bem rapidinho na aula passada, tá? Mas o que é essa estrutura de seleção? Para que é que a gente vai usar? Só revisando, a gente falou sobre como utilizar comandos de saída, começamos com o print. Depois nós falamos sobre guardar valores e falamos de variáveis. Depois nós falamos de receber valores de comandos de entrada, nós falamos de input. Vimos várias coisas lá no comecinho sobre a parte de processamento, como é que a gente fazia cálculos, eu dei algumas funções, alguns operadores para vocês, aí fomos avançando e fazendo alguns testes, fizemos testes de expressões, tá, para ver como é que a gente resolvia, enfim. E aí, por fim, a gente estava trabalhando um pouquinho mais essa parte de entrada de dados, falei para vocês, a gente conversou e fizemos um teste sobre a questão de todos os dados que a gente recebe no Python. A gente recebe esses dados como sendo strings, valores textuais, tá? E quando a gente quer converter ele para número, para trabalhar de alguma forma, nós precisamos utilizar as funções int, float, tá? Ou para valores inteiros e float, int para valores inteiros e float para valores reais, valores quebrados, com valores quebrados. Tá? Se por algum acaso vocês precisarem trabalhar e obrigar que os valores sejam de fato strings, vocês também podem utilizar a função str. E aí, brevemente, na aula passada, eu comecei a falar sobre um pouquinho de estruturas de seleção. O que são essas estruturas de seleção e para que é que elas servem? Gente, vamos lá. Nós temos várias situações. Quem pegou minha apostila e foi jogar um joguinho que eu coloquei lá, do code.org, vocês vão ver o seguinte, a gente tem várias situações que, para a gente sair de um ponto X para chegar num ponto Y, nós precisamos passar pelos obstáculos, por exemplo. E aí, ao passar por esses obstáculos, a gente faz uma verificação do que a gente chama. Por exemplo, se existe isso, então, se existe um obstáculo na minha frente, então eu viro à direita. Se agora, quando eu virei à direita, existe um obstáculo, então eu posso, sei lá, virar à direita novamente. E assim por diante. Aí, se não existe obstáculo na minha frente, siga em frente. Então, toda vez quando a gente começa a falar em qualquer lógica, tá? Em qualquer resolução de problema, qualquer coisa do tipo, que a gente fala em si, ou seja, quando a gente coloca uma condição para ser processado ou executado algo, nós estamos falando do que a gente chama de estrutura de seleção. E aí, no Python, nós temos três tipos de estruturas de seleção. A gente tem a seleção simples, a composta e a de múltipla escolha. A simples é o nosso comando if, que em português vai significar se, tá certo? E o que é que ele faz? Ele verifica uma condição, então ele vem aqui e verifica, ó, se essa condição, e quando eu falo dessa condição, tá certo? Ele vai verificar se é verdadeiro ou falso, se é true ou false. Logo, essa condição aqui tem que nos retornar uma coisinha que vocês aprenderam um pouquinho antes, que são valores booleanos. Então, toda vez que a gente vai utilizar uma condição em um se, tá? A gente verifica se isso é verdade ou falso, se é true, se é false, se é 0, se é 1. Então, tipo, quando eu pergunto a vocês, vocês vão comer hoje? Não, desculpa. Sei lá, vai chover hoje? Pronto. Vai chover hoje? A resposta se a gente estivesse utilizando aqui dentro da linguagem de programação, a gente esperaria a resposta: sim, vai chover. Não, não vai chover. Então, se chover hoje, aqui dentro, ó, pegue um guarda-chuva, tá? Ou se vai chover hoje, pegue um guarda-chuva.
e assim por diante. Então, essa seleção simples, o meu comando if, é só o que a gente pode chamar também de desvio do meu código, tá? Então, o meu código está para ser executado, como a gente aprendeu, desta linha aqui, ó, desta linha aqui, cadê? Não está pegando minha caneta. Agora, desta linha aqui, depois ele vem para essa, para essa, para essa, para essa, para essa, até chegar aqui, tá certo? Agora, quando eu coloco o meu if, quando eu coloco o meu se aqui dentro, ele só vai executar esta parte do código se esta minha condição aqui, ela for verdadeira, se ela for true. Se ela não for, ele não executa isso daqui. Vamos ver os exemplos para poder ficar mais fácil, tá certo? Então, olha aqui. Vamos supor que é tirar a carteira de motorista, como tinha falado na aula passada. Então, eu recebi um valor, tá? Um valor inteiro, que era a idade, e essa idade foi atribuída à variável chamada idade, com o mesmo nome da informação do que eu queria. Se a minha idade for maior ou igual a 18, imprima parabéns na tela, você já pode tirar sua carteira de motorista. Agora, ele não executa sequencial. Veja só, se a minha idade não for maior ou igual a 18, ele não faz nada. Ele simplesmente para essa parte, vem aqui e imprime esse fim no final. Então, veja, se eu informo uma idade 19, ele verifica aqui, ó, 19 é maior do que o 18? 19 é maior ou igual a 18? Sim! Então, imprima na tela parabéns, você já pode tirar sua carteira de motorista, tá? E depois, volte para cá para o código original e bote fim na tela. Agora, se eu falar que a minha idade, por exemplo, é 17, se eu informar que a minha idade é 17, o que é que vai acontecer? 17 é maior ou igual a 18? Não, o retorno dessa condição é falso. Logo, como é falso, ele não entra aqui. Então, ele só vai imprimir fim. Aqui, ó. Solicitou o valor e depois imprimiu fim no final, tá? Temos um outro caso, tá? Que é o nosso if else. Tá? Em alguns casos, por exemplo, nesse daqui, eu poderia dizer o seguinte, ó, parabéns, você já pode tirar sua carteira de motorista quando fosse maior ou igual a 18, e quando fosse menor, eu poderia dizer, olha, você tem menos de 18 anos e infelizmente, neste momento, você não pode tirar sua carteira de motorista. Para mostrar essa mensagem na tela, nós usamos o outro comando que é o else. O else, em português, vai significar se não. Então, a gente faz como aqui, ó. Se esta condição for verdadeira, se vai chover hoje, entre aqui dentro e mostre na tela. Por favor, pegue um guarda-chuva. Se não, se olha para o céu e não vai chover hoje, tá um sol da gota, ele vai entrar aqui. Então, ó, não precisa pegar guarda-chuva. Então, este bloco de código é executado quando esta condição é verdadeira e este bloco de código é executado quando esta condição é falsa. Veja aqui um exemplo, tá? Utilizando o if else para saber se um número qualquer é par ou ímpar. Veja bem, eu pego esse número e calculo aqui o resto da divisão desse número, que a gente chama de mod, por 2. Então, se eu divido aqui 15 por 2, o resto da divisão é o quê? Vai ser o maior número inteiro multiplicado por 2 que chega próximo de 15. Então, a gente tem que é 7. Por quê? Porque 2 vezes 7 é igual a 14. Aí sobra quem? Quem é o resto da minha divisão aqui? 1. Tá? Então, este número aqui, ele é ímpar. Agora, veja bem, se eu coloco aqui, ó, 12 dividido por 2,
Qual é o maior número inteiro que eu posso multiplicar por 2 que chega perto do 12? A gente tem que 2 vezes 6, por exemplo, dá igual a 12. Logo, qual foi o resto da minha divisão? Zero, tá? Porque não sobrou nada nessa divisão aqui. Então, todo número que não sobra nada nessa divisão, ele é um número par, como 12, tá? Se eu fizer isso para qualquer número, tá? Qualquer número mesmo, que dividido por 2, a resposta ou será 0 ou será 1. Logo, quando é 0, se esse número, o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, este número é par. Se não, este número é ímpar. Então, como quando a gente fala de um número, a gente pode qualificá-lo como par ou ímpar, ou ainda pode ter aqueles casos do neutro, tá? E aí a gente poderia colocar coisas a mais. Mas aqui um exemplo de utilizar o if-else, tá? A gente tem uma outra seleção que é chamada de estrutura de seleção, que é chamada de seleção composta, tá? É quando a gente pega esses if-elses aqui e a gente passa a utilizar sempre mais de um. Veja essa situação. O professor da disciplina de LPG decidiu bonificar os melhores estudantes do curso de desenvolvimento de sistemas. No entanto, apenas os estudantes que obtiverem nota maior que 9 serão bonificados. Os estudantes que tiverem nota de 6 a 8,9, esses daí estão na repescagem. E quem tirou nota menor que 6 está automaticamente desclassificado da bonificação. Como é que a gente vai resolver essa situação? A gente pode começar a pensar em alinhar alguns ifs. Por quê? Veja, se o estudante ele tirou nota, tá, menor que 6, a gente acabou de informar, ou aqui dentro do texto, que ele está desclassificado. Agora, se o estudante não tirou nota menor do que 6, logo, automaticamente, a gente sabe que ele tirou uma nota maior do que 6. Vocês conseguem entender essa parte, pessoal? Tá de boa aqui. Sim. Sim? Então, olha, se o estudante tirou nota maior do que 6, eu tenho como dizer que ele alcançou a bonificação? Seguindo isso daqui? Não, por quê? Oi? Tá na repescagem. Se ele tirou maior do que 6, ou ele pode estar aqui na repescagem, ou ele já pode ter a bonificação direto. Correto? Por quê? Porque eu estou informando que maior que 9 é bonificação direta e de 6 a 8,9 é repescagem. Então, quando eu digo a vocês que ele tirou maior do que 6, eu sei que ele pode ser ou essa situação, maior do que 9, ou menor do que 9, maior do que 6 e menor do que 9. Então, ele estaria na repescagem. Logo, como eu estou falando aqui, se é maior do que 6, ele vai ser uma coisa ou outra, então eu vou ter que verificar novamente se ele tirou de 6 a 8,9 ou se ele tirou maior do que 9. Então, aqui, o que é que eu fiz? Olha, se ele tirou menor do que 9, repescagem. Ou seja, é maior do que 6, porém é menor do que 9. Se não, eu digo a ele que você alcançou a bonificação porque a nota dele foi maior do que 9, tá? Olhando esse código aí, pessoal, vocês conseguem entender tudo direitinho? Não. Quem disse que não e por quê? Não, professor. Eu não tô Oi? entendendo, professor. Como é, Eric? O else faz o que mesmo? E o if? Ó, deixa eu abrir aqui o meu Python para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a tela agora? Não.
Sim. Sim. Agora Sim? Pronto. Tá vendo o Python aí? Sim. 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 Sim? Olha só. Vamos pensar aqui agora, sei lá, de um número. 100 é maior do que 101, pessoal? Não. 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 Então, quando eu pergunto ao Python, ele me responde como falso, dizendo que 100 não é mais do que 101. Agora, se eu colocar assim, ó, A igual a 100, B igual a 102. A é maior do que B, pessoal? Não. O que é que eu Não. fiz aqui? Tá? Tem algumas pessoas ainda em dúvida. O que é que eu fiz? Eu criei uma variável A. Uma variável é uma coisa que guarda valor e atribuí o valor 100 a ela. Depois eu criei uma variável B e atribuí o valor 102 a ela. E aí, quando eu pergunto ao Python, A é maior do que B, o Python vai pegar o valor de A, que é 100, vai pegar o valor de B, que é 102, e vai verificar. 100 é maior do que 102. Quando eu faço essa pergunta a vocês, vocês só têm duas alternativas para me responder: sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Agora, se eu perguntar, B é maior do que A? Quem é B? 102. 102 é maior do que 100? Sim. Então, ele me responde aqui, que é verdadeiro. Então, quando eu vou fazer um if no Python, e que eu coloco assim, ó, if condição, essa minha condição aqui, pessoal, é justamente uma verificação. Então, como é que a gente colocaria, vou botar aqui num programa, para que melhore essa mensagem, que não seja true nem false? Porque algumas pessoas, por exemplo, podem estar com dificuldade em inglês. Então, eu vou colocar aqui no meu programa, ó, A igual a 100, B igual a 102, tá? E vou perguntar o Python assim, ó, se A for maior do que B, A é maior do que B, pessoal? Não. 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 A é maior do que B. Então, se eu imprimir isso aqui, só para vocês verem aqui, eu vou botar aqui, imprimir. Se eu executar aqui o meu código, o que é que vai acontecer, pessoal? Olhando isso aqui para a tela. Vai dar erro, né? Vai direto pro fim. Vai direto pro fim. Quem é que acha que vai dar erro? Eu. Eu. Por quê, Caio? Porque tá errado, né? O que é que tem de errado aqui? Ele tá O A dizendo não é que A é maior que o maior que B. B. Não, Mas existe alguma coisa errada no meu código? Não. Não. Tem o print. Parênteses ali. Oi? Print Parênteses. tá errado. O parênteses? Tipo, no Python usa esse parênteses aí? Esse parênteses aqui? Não, na expressão ali do A maior que B. Sim. Toda Eu não vez que a gente vai sabia, não. colocar um if, olha só aqui, ó, cadê? Ó, toda vez que eu for colocar um if, eu não pus, tá? Nesse outro exemplo aqui. Mas é aconselhável que sempre a gente coloque entre parênteses, tá? Porque aí a gente pode esquecer e se a minha expressão for muito grande, aí ele vai reclamar. Mas se eu fizer assim, ó. Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Quem respondeu que vai imprimir na tela início e fim, tá correto, tá, pessoal? Por quê? O meu código não está errado. Ó, deixa eu ver se eu consigo. O meu código aqui, ele não está errado. Porém, tá? Ele só não entra dentro desse bloco de código aqui. Por que ele não entra? Porque ele só vai entrar aqui, só vai imprimir isso na tela quando a condição, quem é minha condição, é A maior do que B, for true, for verdadeira. Logo, como minha condição não é verdadeira, eu posso utilizar um else para imprimir o inverso. Então, ó, B é maior do que A. Tá certo? Então, eu vou executar agora aqui só para vocês verem. Olha aí o que acontece. Início do meu programa.
Deixa eu deixar assim dos lados. Ai. Início do meu programa. Oi. Então o else ele vai imprimir o contrário? Exatamente. Ah. Tá certo? Não é que ele vai imprimir. É, o contrário. Porque qual é o contrário de verdadeiro? Falso. Então, o if vai imprimir se verdadeiro e o contrário, que é o else, falso. Aí vamos fazer outro teste. Vou colocar o contrário agora. Vou colocar A igual a 103 e B 102. O que é que vai acontecer agora? A é maior do que B. A maior que B, sim. Sim. 103 é maior do que 102? Sim. Então, vocês acham que ele vai imprimir isso daqui? Não. Ele Não. vai entrar aqui, porque essa condição é verdadeira. Então, vamos executar para a gente ver. Ó, A é maior do que B. Tá certo, pessoal? O que é que vocês aí vão encontrar de problema nessa situação aqui? É isso, olha. Se eu fizer isso, vejam bem aqui, ó. Se eu fizer isso, eu não consigo printar aqui e desenhar na tela, porque eu não estou no PowerPoint. Mas se eu fizer isso, eu estou com todo o meu código nessa primeira linha aqui. Vocês estão vendo, ó, logo aqui no começo. Quando tenho essa situação, o Python vai executar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ele vai executar da linha 1 até a linha 8, em sequência, tá? Logo, ele vai esperar ter comandos aqui dentro do meu if, do meu else, que não existem. Por quê? Porque o Python usa um conceito que é chamado de indentação. Muitos eu falei lá no começo, eu disse, pessoal, vou falar aqui porque é necessário a gente falar logo no começo para não esquecer, mas a gente só vai usar isso mais para frente. O que é esse conceito de indentação, professor? É aquela tecla que é uma seta para um lado e para o outro no nosso teclado. Essa teclazinha Tab dá esse espaçamento aqui no meu código. Então, quando eu faço isso, agora ó, o Python vai executar a linha 1, 2, 3, 4, 6 e 8, obrigatoriamente, tá? A 5 e a 7, ele só vai executar depois que ele analisar isso daqui. É por isso que os nossos ifs, a gente chama esses ifs também de desvio de código, tá? Então, o que é desvio de código é quando a gente tem essa indentação aqui, beleza? Deixa eu pegar o outro exemplo aqui, porque aí, que é o exemplo que a gente estava resolvendo, esse daqui. Então, olha só, eu vou receber uma nota, depois eu vou verificar essa nota, e para eu verificar essa nota, eu vou ser obrigado a usar o que a gente chama de if aninhado, tá? Ou seja, é um if dentro de um outro if. Não existe limites de if aqui. Vocês podem escrever outro if aqui, outro if aqui, outro if aqui, e assim por diante, tá certo? Porém, perceba isso daqui, essa escadinha, olha. Essa escadinha aqui, estou usando a minha indentação para eu controlar no Python e ele saber o que de fato deve ser executado. Deixa eu colocar essa situação aqui na tela, porque aí já fica mais fácil para a gente testar. Ó. Vou receber uma nota. Então, a minha nota, ela pode ser inteira, decimal, qualquer coisa aqui do tipo. Para fazer isso, eu uso que comando aqui dentro do meu input, pessoal, na frente do meu input? Int. Int. Ou float, porque é uma nota. Exatamente, vou usar o float por ser uma nota, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar aqui. Se eu tirar uma nota, vamos supor 10, eu digo ao cara, vou mudar minha situação para a gente poder ir construindo junto. Se eu tirar uma nota que seja igual a 10, eu digo ao cara, você não precisa de bonificação. Beleza? Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos lá?
Fazer o que eu tava dormindo? Acorda, Silvano. Se o cara tirou uma nota igual a 10, eu digo a ele que ele não precisa de bonificação. If nota igual a 10. Aí coloca 2 pontos. Aí o print. Ele recebe. É isso? Sim. Vamos executar para a gente testar? Informe Vai na uma fé. nota 10. Você não precisa de bonificação. Agora, quem não tirou 10, vocês concordam comigo que precisa de uma bonificação? E essa Concordo. bonificação vai vir de quem estiver participando aqui no áudio, tá certo? Então vamos lá. Beleza. Como é que eu faço aqui? O que é que eu vou escrever na minha linha 4? Coloca um else. Por que eu vou colocar um else? Porque se a nota é igual a 10, então quando a nota é igual a 10, ele vai entrar aqui. Se a nota não for igual a 10, ele vai entrar aqui. Certo? Aí agora vamos lá para a nossa situação. Se ele tirou uma nota acima de 9, beleza, ele vai ser bonificado. Se ele tirou uma nota menor do que 6, ele não será bonificado. E se ele tirou uma nota de 6 a 8,9, ele está na repescagem, tá? Como é que eu faço essa situação? São 3 situações, ó. Menor do que 6, desclassificado. De 6 a 8,9, repescagem. Maior que 9, bonificado. Como é que eu faço? Como é que vocês fariam aqui? Deixa outro fazer aí. Então, ó, eu posso começar resolvendo e parte por parte aqui? Posso. Cada um pode implementar isso daqui da forma que achar melhor, tá certo, pessoal? Então, cada um pode pegar essa lógica, não vai estar necessariamente porque vai estar diferente, estaria errado. Então, vejam bem. Vou começar aqui, ó. Vou começar pela maior agora. Se nota é maior do que 9, eu vou imprimir print, tá? Ou um detalhe importante, é maior ou igual a 9, né? Porque senão quem tirou 9 vai ficar perdido. Print, aí eu vou botar aqui, ó, bonificado. Aí vou pôr aqui o meu else. Então, se a nota não for maior ou igual a 9, quais são as outras situações que podem acontecer? Repescagem e desclassificado. Eu posso dizer que quando o cara não tirou a nota maior ou igual a 9, ele já está na repescagem direto? Não posso, porque ele pode ser menor do que 6 ainda. Logo, eu vou ter que fazer o quê? Um novo if. Então, vou colocar aqui, ó. Se nota ela é maior do que 6, maior ou igual a 6, eu vou imprimir repescagem. Se a nota agora, veja da onde a gente partiu, ó. Nota é igual a 10? Não. Então, entrei dentro do else. Nota é maior ou igual a 9? Não. Entrei dentro do else. Agora, nota é maior ou igual a 6? Não. Então, tenho que ter outro else aqui dentro. Então, print desclassificado. O que é que aconteceu aqui com o meu if? Vou apagar isso aqui só para poder ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Nós, ó, aninhamos o nosso if, ou seja, criamos ifs dentro de if. Isso é o que a gente chama aí de seleção composta, é quando a gente verifica mais de uma situação ao mesmo tempo. Vamos testar o nosso código para saber se está certo ou não? Me digam uma nota. 9. Bonificado. Outra nota. 10. 6. Repescagem. 3. 3. É 3.
desclassificado. Então, o que é que o Python sai fazendo? Sai verificando uma coisa por vez. Percebam, pessoal, a minha indentação, tá certo? Se eu coloco esse meu if aqui, ó, debaixo do meu else, o Python não consegue identificar que esse if está dentro do else. Ele só consegue identificar quando se tem esses espaços aqui, ó, que são preenchidos por indentação ou por espaços aqui no teclado também, desde que siga a mesma lógica. Tipo, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu coloquei 12 aqui, eu teria que colocar 12 aqui também, e assim por diante. Aí funciona também da mesma forma, tá? Mas, a priori, use a tecla Tab, porque aí você vai deixar aqui bem direitinho. Pronto, então vamos lá para a próxima aqui para a gente encerrar essa parte, tá? Então, eu tenho uma outra estrutura, tá? Dentro dessa seleção composta que permite, digamos assim, tá? Eu escrever um código mais enxuto. É a junção do meu if-else. Esse if-else, quando a gente junta, a gente chama ele aqui, ó, de elif. Elif. Então, a gente fica dentro da nossa estrutura com if, elif e else. Então, olha o que acontece aqui. Eu estou no meu código principal, só dei uma indentação, e eu agora, ao invés de utilizar um if else para outra nota, eu substituí por meu elif. É como se eu pegasse esse nosso código aqui, ó. Poxa. Eu vou pegar esse nosso código aqui, e agora, ao invés de estar tendo que utilizar if else, if else, if else, if else, eu vou usar o elif. Então, eu venho aqui e faço isso, ó. Elif, elif, e elif. Não, aqui é else, que é a última situação. Beleza, aí agora, olha o que é que tem de errado aqui no meu código, a indentação. Se eu estou utilizando esse elif, pessoal, então eu estou lendo a minha questão assim, ó. Se nota é igual a 10, não precisa de bonificação. Ou, se nota é maior ou igual a 9, imprima bonificado. Ou, se nota é maior ou igual a 6, imprima repescagem. Se não for nenhum desses casos acima, imprima desclassificado. Beleza? Então, esse elif e esse else é desse if na linha 2 aqui. Logo, a minha indentação tem que ser preenchida igual à linha 3 aqui do meu if. Então, eu só vou ficar com espaço. E aí, bora testar agora para ver se nosso código funciona da forma que deveria. Informe uma nota, vou informar a mesma nota ali de cima, 9, bonificado. Outra nota, 6, repescagem. E outra nota, 3, desclassificado. Então, acontece a mesma situação, porém agora o meu código está muito mais enxuto, porque o elif é a junção do if-else juntos, tá certo? É uma nova comparação, digamos assim. Gente, vamos agora só fazer mais agora alguns exercícios. E eu queria deixar uma coisa aqui bem claro para vocês, tanto para quem está nos assistindo aí depois e para vocês que estão aqui agora. Programação é prática. É prática. Professor, eu não tenho problemas com matemática, qualquer coisa do tipo, e às vezes eu demoro um pouquinho para poder pegar e assimilar determinadas coisas. Gente, vocês só vão conseguir aprender de fato e vão ficar com propriedade no assunto quando vocês praticarem. Se vocês não praticarem dentro de casa, meia hora, 1 hora por semana, tá certo?
vocês vão ter o desempenho de vocês afetado durante o nosso curso. Então, preciso muito que vocês pratiquem, porque quando praticar, vocês não vão aqui falar no privado ou qualquer coisa do tipo, ou no grupo, dizer assim, eu não entendi nada. Vocês vão dizer, eu tive dificuldades ao criar essa lógica, porque eu pensei assim, assim, assado, e não está saindo. Agora, eu não entendi nada, é sinônimo de que vocês, infelizmente, não pegaram para praticar, tá certo? Então, a dica que eu dou é, dê uma olhadinha nos vídeos que eu deixo junto com as atividades, sempre estou postando, vou postando, colocando alguma coisinha, porque vai ajudar, além das nossas aulas, claro. E aí, quando vocês vierem para cá, vocês cheguem com as dúvidas de fato. Comece a praticar, mande print do código que vocês estão fazendo, porque aí eu vou saber, olha, você está errando aqui, eu vou te dizer para poder ajustar. Agora, eu não sei de nada, eu não consegui ver nada, é porque você ainda não teve a oportunidade de parar um pouquinho para poder estudar e tentar começar a praticar, tá certo? Então, vamos lá aqui para resolver mais uma questão. Na verdade, a questão que está aqui dentro da apostila, eu já deixei a questão resolvida passo a passo, só mostrando aqui a vocês. Eu coloquei aqui, ó, uma questão como era, como é que vocês podem construir a resolução dessa questão com aquele pensamento computacional que eu falei lá na aula. Eu tenho um problema X, agora, ó, o meu problema é esse daqui, ó. Faça um programa que peça aos usuários dois números inteiros, onde você deverá somar os dois números informados e avaliar a seguinte condição. Se o valor da soma for maior que 100, diminua 10 e imprima o resultado. Se não, imprima apenas o valor da soma dos números. Então, como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Por onde é que eu começo? Então, começa a pensar o seguinte, volta um pouquinho àquela questão lá do pensamento computacional. O que é que eu quero mostrar ao meu usuário? O que é que eu quero calcular? O que é que eu preciso receber de entrada? O que é que eu vou imprimir de saída? Tá? Então, começo a dividir o meu problema em partes, depois eu tento criar o meu algoritmo, e aí fica aqui, por exemplo, a proposta de resolução. Recebe dois números, depois soma os números e verifica. Se esse número é maior do que 100, então eu vou subtrair 10. Se não for maior do que 100, eu simplesmente imprimo a soma. Tem duas questõezinhas aqui, tá certo? Já respondidas nesse esquema, para que vocês possam pegar aí e tentar praticar. Outra coisa, só para a gente encerrar essa parte aqui da aula, peguem os códigos que estão dentro dos slides. Mesmo que vocês não entendem, comece a escrever, coloquem esses códigos para funcionar. Testem, ó, aqui, ó, tá verificando se é sexo feminino ou masculino. Então, você digita FM e verifica o que é que ele imprime e tal. Só pratiquem de alguma forma, porque isso sim vai fazer vocês construírem bastante conhecimento e com propriedade, até para a gente fazer as nossas provinhas, tá certo? Então, eu vou lá agora para a atividade, e aí a gente vai para a atividade e vamos resolvendo algumas delas aqui juntos, tá? E aí, quem tiver dúvida, vai falando aí também, beleza? Então, opa, tá aqui. Eu passei, ó, passei a aula, passei um pouquinho aqui, então sempre dê uma olhadinha, tá certo? Então, cadê aqui a nossa atividade? Lista de exercícios em Python. Só 4 pessoas de 74 entregaram, porque tô juntando as duas turmas, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só o que a lista de atividade pede aqui, logo no comecinho. Eu abri ela aqui, fica melhor. Faça um programa que imprima a média aritmética dos números 11, 12 e 13. Em seguida, mostre a média dos números 20, 18 e 25. E, por fim, mostre a soma das duas médias. Qual é a ideia aqui? Oi? Desculpe interromper a sua explicação, mas o senhor mandou em algum grupo como instalar o Python em celular? Porque eu não tenho computador, nem notebook, nem nada. É tudo pelo Certo. Ele celular. mandou como fazer isso na apostila, explicando. Aqui, eu vou... Aonde? Aqui, ó, tô abrindo aqui a apostila, e aí eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Eu botei aqui, ó, instalação celular.
Tá certo? Então você Certo. vai vir aqui na página 6, aí eu vou mostrando. Isso aqui tudo é no celular, ó. Você vai buscar porque Python, PyDroid, e aí eu mostro aqui, tá? Eu recomendo que use o PyDroid 3. Eu achei ele mais simples do que o que Python, usando Ok. agora. E se você não tiver com espaço para instalar, você pode usar esse link aqui, ó, online, e você consegue programar da mesma forma, Tá certo. tá bom? Obrigada. Professor, onde é De que tá nada. isso? Oi, Onde é que tá isso? dentro do Classroom. Você entrou, é Ana, isso? É no É celular só da tua isso aí mãe, que eu né? tô usando. É, isso. Pronto. Tá no Classroom aqui na nossa turma, lógica de programação. Você entrou na turma? Eu tô usando aqui, mas não encontrei não. Pois entre, porque aí tem as atividades, tem tudo aqui. E aí eu vou utilizar isso daqui para compor a nota de vocês, tá? Mesmo agora com o nosso retorno presencial novamente, que a gente vai ter, a gente vai continuar utilizando o Classroom, Ô, tá? professor, Quem tiver aí fácil, copia o link lá para. Copia o link, vou abrir aqui o chat, copia o link aí para que quem não entrou entre ainda. Oi, Silvano. sobre o da Torre de Hanoi lá, tem que fazer o que eu não entendi? Era para fazer a torre e brincar. Ah, eu fiz um site com a torre, literalmente. Ótimo, beleza. Tá? A torre aqui eu estava mostrando como é que vocês constroem uma torre, vamos dizer assim, dentro de casa mesmo, com materiais reutilizáveis. Tá? Mas vamos lá. Vamos pensar. Obrigado aí para quem mandou aqui os links, Kaique, Vinícius. Então vamos aqui pro exercício. E aí a gente vai resolvendo aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me avisando, tá? A ideia é que eu passe aqui, a gente fica aí nesses próximos 10, 15 minutos no máximo, tá, pessoal? Então a gente vai resolver uma, duas ou três questões aí. E aí vocês vão tentar responder as demais. Qualquer coisa, eu vou postar uns videozinhos curtos da resolução de cada questão, tá? E aí, esses outros 30 minutos, a gente vai ficar para dúvidas, especificamente. Então, nesse momento, eu peço só que vocês tenham atenção e depois a gente tira aí as dúvidas. Na lista, eu estou pedindo o seguinte, ó. Faça um programa, vou copiar aqui para pôr aqui no Python. Faça um programa, tá? Que imprima... Deixa eu só ver aqui. Oh, meu Deus. Eu me esqueci, mas vou botar assim. Que imprima a média aritmética do número 11, 12, 13 e depois, em seguida, dos números 20, 18 e 25 e, por fim, mostre a soma das duas médias. Nesta questão aqui, pessoal, questão 1. Eu pedi alguma coisa de entrada de valor para o usuário Não. digitar? Não, Não. já deu valores fixos. Já deu os valores fixos, isso mesmo, Silvano. Então, o que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar, sim, criar variáveis com esses valores. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou criar aqui a minha variável A, que é 11, B, que é 12, e C, que é 13. Depois vou criar a minha variável D, que é 20, minha variável E, 18, e a minha variável ABCDF, e a variável 25. Tá? Aí o que é que eu peço agora de resolução da minha questão? A lógica dela pede que eu imprima a média aritmética do número 11, 12 e 13. Como é que eu calculo a média aritmética dos números 11, 12 e 13? Eu vou colocar assim, ó. Média é igual a mais B mais C. E eu tenho quantos números aqui? 3. Então, dividido por 3. Aí eu tenho uma outra média, que é o que ele pede aqui, ó. Em seguida, mostrar as médias dos números 20, 18 e 25. Então, eu vou calcular outra média, que é D mais E mais F, dividido também por 3, porque só tem 3 números. Aí, ó, só calculei. O que é que o programa está pedindo? Imprima a média. Então, vou imprimir a minha primeira média, e vou imprimir
a minha outra média que eu calculei. Outra média, tá? Por fim, ele ainda pede mais alguma coisa? Pede a soma das duas médias. Então, eu vou precisar imprimir a soma das minhas duas médias. Eu vou chamar de resultado é igual a média mais outra média. Então, print resultado. Tá? Então, vou executar aqui. E eu tenho, ó, 12 foi a minha primeira média, 21 foi a minha segunda média, e a soma de 12 mais 21, 33. Posso fazer diferente, professor? Posso. Gente, se vocês quisessem, não precisava nem fazer isso daqui, ó. Vocês poderiam fazer, se alguém fez assim, ó, tá tudo certo. Ó, 11 mais 12 mais 13, dividido por 3. Tá Eu certo? fiz assim. Fez assim? Pronto. Bem mais Se simples, né? quisesse fazer assim também, ó. Esse outro aí, ó. Print. Botar aqui quais são os números. 20 mais 18 mais 25 dividido por 3. Tá? E quem é o último valor que ele pede? É a soma disso tudo. Então, como é que eu faço a soma disso tudo? Ai. Vou copiar isso aqui. Mais isso aqui. Se alguém quisesse fazer assim, tá correto da mesma forma. Perdão, deixa eu só ver se eu fiz o parênteses correto aqui. Tá faltando. Peraí. Pronto. Então, se alguém quisesse fazer assim, ó, tá correto, ó, dar os mesmos valores do que eu fiz. É claro que a questão, essencialmente, é uma questão para que vocês pudessem treinar a declaração de variáveis. Então, de forma, vamos dizer assim, da melhor resolução, eu esperava que vocês definissem variáveis para cada número, tá certo? Dúvidas nessa primeira questão? Alguém não conseguiu entender? Entendi. Pessoal, Professor? fiquem à vontade. Se vocês quiserem que eu pare de gravar, eu paro de gravar para falar, mas falem. Porque senão, Professor? quando meu privado bomba dizendo que muita gente não entendeu, eu não estou conseguindo dar conta de responder nesse momento. Porque eu estou com uma quantidade imensa de mensagens. Tem mensagens de vocês, tem mensagens das outras turmas, tem mensagem da turma de noite. Então, tipo, por dia é quase 30 conversas, 40 conversas só de novas e fora os grupos. Aí eu fico doidinho. Ô, professor, Oi, Lawane. a minha conexão tá muito ruim e quando o senhor estava explicando, ficou travando bastante. Mas como o senhor disse que gravou e vai deixar uns vídeos, para caso a gente não tenha entendido, tem algum problema? Não, tem não. Certo. Oi. Quem mais perguntou que juntou aqui os áudios? Mais alguém? Posso ir para a segunda? Professor, Oi. o celular tá desligando aqui, eu vou ter que sair da chamada. Tá bom. É Joyce, é? É, isso. Pronto. Não deixem de responder a chamada, tá? Antes de sair. Beleza? Então vamos lá para a segunda questão aqui. Onde é que é? Tá no chat. Onde é que é? Tá, ok. Tá no chat. Vou copiar de novo. O link lá, ó. Tá aí no chat o link da chamada, tá? Vamos para a segunda questão. Gente, faça um programa que calcule a idade de uma pessoa. Para tanto, eu poderia ter simplesmente parado aqui e perguntado a vocês, pessoal, como é que se calcula a idade de uma pessoa? Se eu perguntar aqui, Lawane, você tem quantos anos, Ela Lawane? nasceu, menos o ano que a gente está agora. Perfeito, Maeli. A gente pega o ano que a pessoa nasceu e o ano que a gente está agora. Beleza? Então, eu ainda coloquei uma explicaçãozinha. Para tanto, você deve ler um ano de nascimento e o ano atual. Você calcula subtraindo. Após você calcular, verifique se a idade é maior ou igual a 18. Sendo igual ou maior, lê o nome da pessoa e imprima o nome digitado.
juntamente com uma mensagem informando que sua entrada é permitida. Oi, Silvano, tá com dúvida aqui? Oi. Não. Sem querer travou aqui e eu acho que eu escutei você chamando o meu nome. Era alguma coisa importante? Era porque você tinha falado e estava aparecendo aqui, eu fui perguntar como é que se calculava a idade. Mas aí já é resolvido já, tá certo? Obrigado, Laura. Silvano. Só tem que lembrar que tem que ser primeiro o ano atual e depois do que você nasceu, senão vai ser um número negativo. Isso, na hora de fazer a lógica da questão, a gente precisa lembrar em relação a isso. Vamos fazer por partes. Vamos pegar aquela parte do conhecimento, do pensamento computacional e vamos dividir o nosso problema? Vamos fazer o seguinte, primeiro passo nosso, vamos receber o ano atual, depois vamos receber o ano que a pessoa nasceu e vamos calcular a idade dela, beleza? Então, como é que eu faço para receber o ano atual, pessoal? O ano atual pode ser decimal, 2015,2,3,4. Seu número inteiro. Então, eu defino aqui logo no começo inteiro. E aí eu vou pedir ao cara agora para informar o ano atual. Então, eu vou colocar o meu input, coloco aqui a mensagem que vai aparecer e boto informe o ano atual. Tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, senão vai ficar ruim do pessoal ver depois. Pronto. E o ano... Pronto, sim, recebi o ano atual. Para calcular a idade, eu preciso pegar o ano do nascimento. Então, vou botar aqui, ó, de nascimento, também é um inteiro. Vou copiar a parte de cima, igualzinho. Sendo que agora, ao invés de informe o ano atual, informe o ano de seu nascimento. Beleza? Como é que eu calculo a idade da pessoa agora? Ano atual menos nascimento. Ano atual. Ano atual menos nascimento. E aí eu vou imprimir aqui só pra gente verificar se está correto, tá certo? Então, já que a gente está fazendo por partes, dividindo nosso problema, Cadê? Maeli, nasceu em que ano? Ano atual, 2021. Nasceu em que ano, Maeli? 2005. Então, a sua idade, considerando ano, porque ainda tem a questão do mês, ela é aí aproximadamente 16 anos, correto? Correto. Show de bola. Então, a gente tem agora a idade. A segunda parte do nosso problema, ele diz o seguinte, ó. Após calcular, verifique se a idade é maior ou igual a 18. Ponto. Vamos parar aqui, tá certo? Só para que a gente vai continuar fazendo por parte. Então, verifique se idade maior ou igual a 18. Como é que eu coloco isso aqui na linguagem de programação? Se eu coloco if. Idade maior ou igual a 18. 18. Então, olha só, peguei só o que tá... Opa, perdão. Peguei só o que tá aqui no texto, ó. Se, a gente sabe que é if agora, idade maior ou igual, coloco o símbolo, 18. Então, simplesmente, eu olhei o que estava sendo pedido no texto, peguei a lógica e coloquei aqui. Aí, agora ele vem, ó. Sendo igual ou maior, leia o nome da pessoa e imprima o nome digitado juntamente com uma mensagem informando que sua entrada é permitida. Então, agora eu já tenho uma outra situação. Eu preciso saber o nome da pessoa e depois imprimir o nome dizendo que ele está permitido entrar lá numa festa, vamos dizer assim, que é uma festa só para maiores de 18. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Se idade maior ou igual a 18, aí agora o próximo passo do que ele me pediu é leia o nome da pessoa. Então, eu vou colocar agora, vou criar uma variável chamada nome e vou pedir para que ele informe um nome. Então, eu vou colocar o str aqui na frente, não precisava disso, mas só para vocês sempre lembrarem do int e do float. Então, input, aí eu vou botar aqui, informe seu nome.
E aí eu vou imprimir a mensagem que ele pediu, que é nome, e aí acompanhado de uma outra mensagem que é sua entrada é permitida. Beleza? Então, vou imprimir aqui agora, vou executar meu código e vou colocar aqui 2021, ano de nascimento 2005. Opa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada, pessoal? Porque ela é menor de 18 anos. Porque A ela é idade. menor de 18 anos. Então, aqui no meu código não tem dizendo nada para eu fazer com quem é menor de 18 anos. Mas, sabendo agora do que a gente acabou de conversar, como é que eu faria agora para dizer o contrário? Sua entrada não é permitida. Else. Else. E vou botar aqui Acredito o hoje. print. Entrada não permitida. Então, ó, vou executar de novo só para a gente testar. Ano atual, 2021. Ano de nascimento, 2005. Entrada não permitida. Agora, para quem ainda tinha dúvida, eu vou colocar a minha idade agora para a gente testar aqui, ó. Eita, não, ano atual. Ah, não. Opa! Pediu Ai, meu meu nome, ó. Deus. Laísson, sua entrada é permitida. Tá certo? E minha idade? Ai, Caio, botou até uma musiquinha. Tá certo? A idade agora, na verdade, é a idade do ano que vem, né? Porque eu tenho 17. Beleza, gente. Tranquilo até aqui. Tranquilo. Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos pegar mais uma questãozinha pra gente encerrar, tá certo? Ou vocês querem que eu pare por aqui, vocês começam a testar aí e qualquer coisa tira dúvida. Não, continue. Pode continuar, professor. Pode A responder quarta pra questão, a quarta questão está respondida passo a passo na minha aula já, tá certo? Quem viu o PDF já com certeza saberia responder a quarta questão, porque está lá passo a passo. Veja essa daqui. Faça um programa que solicite o salário e a prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20% do salário, imprimir empréstimo não pode ser concedido. Se não, imprimir empréstimo pode ser concedido. Novamente, eu vou utilizar a minha estrutura de seleção if. Então, vamos lá. Vamos pegar o que está sendo pedido na questão passo a passo. Primeiro passo, faça um programa que solicite o salário e a prestação de um empréstimo. Então, ó, eu tenho que é salário e tenho que pegar a prestação do empréstimo. Então, o meu salário, posso pôr aqui, ó, float, input, salário. E aqui a prestação do empréstimo. Então, vamos dizer que ele quer pegar um empréstimo no banco, tá? E ele quer pagar por mês, sei lá, R$100 por mês, certo? R$100 por mês ou qualquer coisa do tipo. Se ele pegasse R$100 e ele tem um salário de 1.000, esse empréstimo pode ser concedido, pessoal? Fala de Veja. novo, qual era os valores? Se ele tem R$1.000 de salário e ele quer pegar um empréstimo e pagar R$100 por mês, esse empréstimo pode ser concedido? A prestação do que ele quer pagar, R$100, é maior que 20% do salário dele? Não, porque se o salário dele é 1.000, 20% é R$200. 200. Logo, o empréstimo pode ser concedido. Então, quando vai se fazer um empréstimo, os bancos verificam isso daí. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transpor essa situação agora
para dentro da nossa linguagem de programação. Primeiro passo, ó, ele diz o seguinte, ó. Ele diz, ó, se for maior do que 20, empréstimo pode ser concedido. Se não for maior do que 20, empréstimo não pode ser concedido. Tá? Olha só, a minha situação é exatamente esta aqui, ó, da lógica. O que é que eu preciso fazer? Transformar isso em código de programação em Python. Então, ó, o se, eu escrevo o if. Prestação for maior que 20% do salário, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o valor da prestação na minha variável prestação EMP, de empréstimo. Como é que eu calculo? Verifica aqui, ó. É maior que 20% do salário. Como é que eu calculo 20% de um salário, pessoal? Quem é 20%? 0,2. 0,2 direto. Mas para quem tem dificuldade, podemos pôr assim, não é isso? Quem é 20% é 20 dividido por 100. E aí eu vou colocar, ó, se essa situação aqui ela é verdadeira, então eu vou imprimir na tela que ele pediu, empréstimo. Não copiei, não. Empréstimo não pode ser concedido. Se não, então, coloco o meu else, eu imprimo na tela, empréstimo pode ser concedido. Aí, ó, tem mais alguma coisa? Não, acabei a minha questão. Beleza? Então, vou executar aqui agora. Salvar o meu código. Salário, nessa situação, R$1.000. Emprestação, R$100. Opa, empréstimo pode ser concedido porque R$100 não é maior do que 20% do meu salário, que é 200, como a gente tinha dito. Agora eu vou executar de novo com a outra situação. Salário, R$1.000. E vamos supor que eu quero pagar 250 de prestação. Empréstimo não pode ser concedido. Por quê? Porque 250 é maior que 20% de 1.000, que a gente já sabe que 20% de 1.000 é 200. Tudo bem, pessoal? Beleza. Sim. Alguém ficou com dúvida nessa resolução? Agora eu entendi melhor. Ótimo, Edi Carlos. Show de bola. Gente, ó, a quarta questão é para saber Eu se o consegui número... entender mais ou menos essa questão. Conseguiu, Raika. Que bom. Então, a quarta questão, ela vai pedir para que vocês recebam um número e informem se é par ou ímpar. E aí, eu ainda estou explicando novamente como é a lógica. Todo número par tem resto da divisão por 2 igual a 0. E aí, a gente precisa usar o mod, tá certo? Então, para a gente usar o mod, a gente usa aqui, ó, por exemplo, 100 mod 2. 100 mod 2, qual é o resto da divisão? 0. Agora, qual é o resto da divisão de 101 por 2? 1. Então, sempre vai ser essa situação. E aí, a gente consegue verificar. Se for 0, é par. Se for 1, é ímpar. Então, dá para responder aqui de forma breve. A quinta questão, eu peço para que você receba um número e mostre na tela se o número é igual a 20, menor do que 20 ou maior do que 20. Então, vocês vão utilizar um if, um elif e um else. Tá certo? Só isso. Depois, faça um programa que receba 3 números, um por vez. Informe qual o maior entre eles. Aí aqui, veja uma questão que vocês vão ter que utilizar o que a gente chama de if aninhado, tá? Ou vários elifs. Vocês vão receber 3 números, x, y, z, por exemplo, e aí vai verificar quem é o maior entre eles, tá certo? Como é que eu sei? Vamos supor aqui, ó. Como é, logicamente, que eu diria que o 14 é maior do que esses números? Como é que eu verificaria, pessoal? Usando o operador de maior. Ou Oi? você quer a lógica toda?
Eu quero a lógica toda, tá? Então eu vou verificar o quê? X é maior do que Y. Se X for maior do que Y, eu vou verificar agora se X é maior do que Z. Se X for maior do que Y e Z, X é o maior número. Depois eu posso verificar. Y também. Y é maior do que X? Y é maior do que Z? Sim, se for, Y é maior número. Depois eu verifico Z. Z é maior do que X e Z é maior do que Y, então Z é o maior, tá certo? Então a lógica é essa. É só utilizar o se, recebe os 3 números, usa o se e aí consegue resolver essa questão, tá certo? Próxima questão. A 7. A 7, pessoal, veja só. Faça um programa, eu vou resolver essa daqui, é a nossa última questão. Faça um programa que leia 2 números nas variáveis num A e num B, nessa ordem. Imprima em ordem inversa. Isto é, se os dados lidos forem num A igual a 5 e num B igual a 9, eu vou imprimir na ordem inversa, como sendo num A 9 e num B 5. Veja bem, e aqui eu quero que a gente comece a pensar, é a mesma coisa lá daquela questão da resolução do barquinho de um lado para o outro. Então a gente começa a ter o que a gente chama de variáveis auxiliares que vão nos ajudar na resolução do problema. Eu passei aqui, eu disse o seguinte, ó, leia 2 números, no A, número A, então vou ler aqui como sendo inteiro, input no A. Leia o número B, segundo número, igual input no B. Pronto. Aí agora eu pedi para que vocês imprimissem de forma inversa. Opa, cadê? De forma inversa. Então, ó, se o número A for 5 e o número B 9, eu quero que o número A seja agora o valor 9 e o número B 5. Então, o que eu quero que vocês praticassem, que vocês vissem, é o seguinte, como é que eu faço para o valor de A ir para B e o valor de B ir para A. Eu posso fazer assim, ó, pessoal, num B igual a no A e num A igual a num B? Não. Por quê? Porque quando você for acessar o num B, ele vai ser o num A. Exatamente. Exatamente. Quem foi que falou? Foi Eu, Silvano. Silvano. Show de bola, então. Vou fazer só um teste para que a gente possa ver, tá certo, pessoal? Ó, quem ainda não pensou nisso, veja. Num A, eu vou dizer que é 5 e num B, 9. Olha o que aconteceu. Ele imprimiu 5 e 5. Por quê? Eu pedi para ele imprimir número A. Era para ter feito o inverso. Número A e número B, tá? Então, nesse caso aqui, eu disse que num A é 5. E nesse caso eu disse que era 9, num B era 9. Aí eu disse o seguinte, olha, num B vai receber o valor que está em num A. E num A vai receber o valor que está em número B. Então, aqui eu disse que no número B passava a ser o valor 5, que era igual ao número A, que eu informei aqui. E aqui embaixo eu disse, ó, número A agora vai ser igual ao número B. Ou seja, número B é 5, então 5. Porém, o número B já estava com o valor do número A. Exatamente. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou chamar um amiguinho para poder me ajudar. E esse amiguinho a gente vai chamar de, vou botar aqui, ó, variável auxiliar. Que é minha variável auxiliar? Na verdade, pode chegar como valor, mas vou dizer aqui só que ela é 0. Então, minha variável auxiliar, ela vai me ajudar a guardar um desses 2 valores para que quando eu faça a troca, essa troca de fato ocorra com os valores corretos. Então, o que é que eu vou fazer? Olha, número B, ou variável auxiliar, vai ser igual a meu número B. Então, eu vou guardar o valor de número B em variável auxiliar. E agora eu vou dizer o seguinte, olha, número B, ele é igual ao meu número A. Então, aqui, beleza, fiz a troca de forma correta. Número B tá show de bola aqui, ó. Não tem problema com o número B. Ele é os 5 lá bem certinho. Agora, o meu número A não pode mais ser igual ao meu número B. Por quê?
Porque o número B está guardando o meu valor como número A antigo. Então, meu número A agora vai ser igual à minha variável auxiliar. Então, eu uso essa terceira variável para que eu faça a troca de forma correta. Então, eu vou executar agora para vocês verem. Número A, 5. Número B, 9. E aí, imprimindo de forma inversa mais número A e número B, 9 e 5. Tá? Por quê? Porque eu fiz a troca usando uma outra variável para poder guardar. Não dá para eu pegar, sei lá, 2 copos e eu quero trocar água entre eles, eu jogo água de um e jogo água do outro. Logicamente aqui, né? Porque senão vai ficar 2 copos ocupando o mesmo espaço. Então eu pego mais um copo, jogo a água de um nele, jogo a água do outro nesse copo, e essa outra água antiga aqui, jogo no copo anterior, e aí eu fiz a troca de forma correta das águas. É a mesma coisa quando a gente vai pensar aqui em linguagem de programação. Tá bom, pessoal? Então a gente para por aqui, tá? E aí vou deixar esse espaço, tudo bem, José Luiz? Deixar esse espaço para quem tiver dúvida, tiver alguma coisa para resolver aí da lista, estava com dúvida tentando e não conseguiu, e aí eu vou parar, e aí a gente fica aqui até as 16h40 para este momento, tá certo? Quem não tiver, responda aí a chamada aqui, deixa eu ver quantos tem na chamada, 56 na chamada. A gente tinha até mais. Responda a chamada e aí estão liberados. Aproveitem o feriado, descanse. Natália, essa atividade era até hoje, mas eu vou prorrogar ela até terça-feira. E aí vai ter uma nova atividade, tá? Que é a atividade avaliativa de vocês. Essa atividade avaliativa, eu vou colocar lá, e aí eu vou pedir para que vocês façam no caderno, porque quando for semana que vem, que a gente tiver no presencial, eu vou corrigir com vocês, e aí eu vou dando a nota lá e fazendo a correção. Ô, professor. Oi, Lawane. Em disciplina, para mim não errar de novo, eu coloco desenvolvimento de sistemas ou lógica de programação? Lógica de programação. Certo. Feriado de Semana Santa, Silvano. Ô, professor. Ateu. Samili, o STR está relacionado a string, eu coloquei aqui a errada, STR string, int inteiro e float real. Oi, quem falou aí que cortou aqui? Acho que foi eu, professor. Vinícius. A Semana Santa só vai ter aula agora semana que vem, certo? Isso. Aí as aulas já voltam presencial, né? Isso. Eu vi uma publicação, professor, eu não sei se já chegou até o senhor, mas falaram que, tipo, vai às 2 semanas. Tipo, vai todos os alunos a partir de segunda, no caso. Essa Isso. imagem é verídica?